2022 é o Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável. É o ano também em que será realizada a Conferência Rio 2030 na cidade do Rio para engajar os atores de instituições públicas, privadas e da academia a colocarem em prática ações e compromissos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como você pode participar e de que forma esse trabalho já está acontecendo. Vem comigo! Para falar sobre a Conferência Rio 2030, está aqui comigo a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Estado do Rio, Ana Asti. Oi, Ana. Oi, Geisa, tudo bom? Essa não é a primeira edição do Rio em Foco que a gente fala sobre a Conferência Rio 2030, mas agora, em 2022, exatamente no ano em que vai acontecer o evento, nós retomamos a pauta para explicar o objetivo, as principais ações da conferência e quem pode atuar e trabalhar nessa agenda da sustentabilidade no Estado do Rio. Ana, por que é importante a gente marcar os 30 anos da Rio 92? Geisa, a Rio 92 ela é muito especial. Ela é muito especial porque ela foi a primeira conferência das Nações Unidas com participação popular. Pela primeira vez, e quem esteve lá naquela época, no Aterro do Flamengo, viveu essa experiência, a sociedade participou da construção da pauta do desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez houve essa abertura. Então, ela tem essa importância muito grande e o Rio ficou muito reconhecido internacionalmente por trazer uma pauta que até então era uma pauta de discussão só de governos para a sociedade. Depois da Rio 92, a gente teve Rio +5, que não foi no Rio de Janeiro, Rio +10, aí sim Rio +15 voltou para o Rio de Janeiro e Rio +20 voltou para o Rio de Janeiro. Então, a conferência ela foi emblemática e ela é reconhecida no mundo inteiro como um divisor de águas no debate do desenvolvimento sustentável. E nesse desafio de fazer cumprir a Agenda 2030, que é a agenda que a ONU estabeleceu dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tentando justamente mobilizar pessoas, empresas, sociedade, para o que a gente precisa fazer para manter um mundo sustentável e possível em 2050, esse tema se reveste de oportunidade também, de na década da ação a gente conseguir fazer com que a própria sociedade participe desse movimento. A Agenda 2030, ela ficou durante muitos anos sendo um assunto de grandes rodas, mas que nunca chegou na ponta, nas empresas e na sociedade. E hoje a gente vê o custo que isso significa para a população, quando a gente vê os riscos que já estavam lá previstos, que poderiam acontecer, começarem a se desdobrar na nossa vida e no impacto ao meio ambiente. Mas uma coisa interessante na abordagem da Rio 2030 é justamente esse olhar para a Baía de Guanabara. Eu queria muito que você falasse sobre isso, assim, da importância de trazer também o nosso cenário para dentro das discussões e do que vai acontecer na conferência. Não, então, exatamente. A gente está agora num momento, 30 anos depois da Rio 92, e mais do que nunca, como você mesma falou, a gente precisa trazer a sociedade para o que a ONU definiu como década da ação. Então, é botar a mão na massa, é efetivamente ter ações concretas em prol dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que conceitualmente nasceu na Rio +20 e foi lançada pela ONU em 2015. Então, foi lançada em 2015, estamos agora em 2022, faltam 8 anos para a gente chegar a 2030. Então, a Rio 2030, primeiro, ela não é apenas um evento que acontece em 2022 para marcar os 30 anos da Rio 92. Ela é uma agenda que se inicia em 2022 e vai até 2030. E aí você traz um tema que, para a gente, é muito importante, que é a despoluição da Baía de Guanabara e que é a universalização do acesso à água e saneamento básico, em especial na região metropolitana, na região em que foi dada todo o processo de concessão que o Estado viveu no ano passado. E isso está totalmente correlacionado com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 06 do saneamento. Então, esse processo que a gente vai viver nos próximos 10 anos, de saneamento da região metropolitana, de despoluição da Baía de Guanabara, tornar a Baía de Guanabara novamente balneável, a gente chega em 2030 com essa Baía de Guanabara
novamente balneável entregue à sociedade, entregue à população, para que a gente possa novamente viver dessa Bahia do turismo, do desenvolvimento econômico, né, do esporte, do lazer. Quer dizer, é uma riqueza enorme essa Baía de Guanabara que a gente tem aqui, e a gente pode ir além, né? Tem as outras baías, tem o sistema lagunar de Jacarepaguá, quer dizer, uma série de ações que vão acontecer em relação à despoluição dos nossos recursos hídricos, e isso certamente faz parte de uma Agenda 2030 que precisa crescer e se desenvolver. Então, aqui é o Estado, junto com a iniciativa privada, a parceria com a iniciativa privada, colocando a mão na massa, colocando a década de ação para valer, né? E entregando aí o ODS 6 muito melhor em 2030 do que a gente tem hoje em 21 e 22. Então, a gente faz, na verdade, com a Rio 2030, um convite para que toda a sociedade se engaje nessa Agenda 2030 e coloque em ação tudo aquilo que cada um sente que pode contribuir para a melhoria sustentável, para a melhoria do nosso ecossistema e da nossa vida, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não são só questões ambientais, também questões sociais, né? Como você mesma fala, né, gente? Sempre traz atenção para a questão da desigualdade social, que é o ODS 10, a fome, que é o ODS 2. Então, são temas sociais importantes também, e a gente está conectado, né? Quando a gente fala de meio ambiente, o ecossistema e o ser humano estão conectados, 100% é uma coisa só. Então, o lindo e o importante dessa Agenda 2030 é que ela toca em 17 áreas fundamentais para a gente poder viabilizar a melhoria de qualidade de vida no nosso estado e no mundo inteiro, né? Porque, enfim, todos os países hoje seguem essa agenda. E um ponto importante, só para a gente fechar esse primeiro bloco, é saber como é que foi esse processo de articulação, de mobilização da sociedade. Eu queria que você só desse uma palhinha para a gente partir para o próximo bloco. Não, aí olha só, tem que dizer que a gente contou muito aí com o apoio da Alerj, com o Fórum Estratégico de Desenvolvimento da Alerj, né? A gente fez durante o ano inteiro uma série de ações de grupos de trabalho com o Fórum, e a partir daí a gente foi desenvolvendo todo um conteúdo para que desse a base, né, do que vai ser a discussão que a gente vai levar, os debates que a gente vai levar para a nossa conferência temática. Daí surgiu, né, desse trabalho todo, surgiu um documento sobre as nossas baías e os nossos oceanos. Então, todo esse conteúdo que a gente veio, a mobilização, Geis, a mobilização que a gente fez junto com o Fórum foi fundamental. Então, assim, isso gerou um chamamento público, né, que é o chamamento da Rio 2030, que foi ao ar no dia 24 de janeiro, e hoje a gente já tem mais de 25 iniciativas inscritas na Rio 2030, de diferentes tipos de organizações diferentes, seja universidade, seja iniciativa empresarial, seja iniciativa do terceiro setor, enfim, a gente tem aí uma série de iniciativas já inscritas, né, na Rio 2030, e é um processo de 8 anos, de construção de 8 anos. Então, essa mobilização feita no ano passado, em parceria com o Fórum, ela surtiu aí para a gente, enfim, muitos resultados positivos, e a base da conferência ela vem desse movimento que foi feito, né? A nossa conferência ela é baseada numa matriz de desafios e soluções. Então, no campo dos desafios, a gente tem 10 desafios, na verdade, desculpa, e depois tem 4 soluções para trabalhar. A gente vai falar no próximo bloco, então não saiam daí. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. Para a realização da conferência Rio 2030, foi criada uma comissão executiva especial e também a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. Quem explica para a gente como funciona essa autoridade é o diretor executivo Paulo Protásio. A autoridade, que é a ADS, na Autoridade de Desenvolvimento Sustentável, ela é uma grande plataforma aberta para que haja uma possibilidade de um encontro que seja até permanente, não é um negócio de eventos, de ocasião, e sim uma permanente base para o encontro entre sociedade, instituições, academia, governo e aquilo que seriam as nossas aspirações em relação ao futuro que a gente entende que deverá ser 2030. Ou seja, é um longo caminho, não é um caminho de curta duração, porque nós temos pela frente 8 anos. O que
realmente vai prevalecer é que, durante esse período, a evolução nossa será constante, principalmente porque a gente vai poder aferir os avanços. É muito importante a gente ter uma continuidade. É comum no Brasil e em vários lugares do mundo, nós não somos uma exceção, uma exceção no sentido de até mesmo quer positivo ou quer negativo, porque você pensa, imagina, gasta enorme esforço, confabula, traça políticas públicas, organiza programas de objetivos práticos da área do esquema produtivo, etc., e, de repente, muda-se por uma razão, uma cadeira, e essa cadeira esquece, abandona o processo. A autoridade ela nasceu realmente até para fazer essa ideia do resgate. Ou seja, é importantíssimo que a gente pegue aquilo que foi traçado desde 92, organize um tempo que são 30 anos. O Rio acabou agregando essa imagem. A gente passa a ser um grande centro onde a sustentabilidade vamos dizer, um item digamos assim, de conversa, de pesquisa, de mobilização, de projetos, de planos. Por que não continuar assim? Por que não manter esse palco? Aí vem a autoridade para fazê-lo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é a relação desses eventos que vão acontecer ao longo do ano, como a autoridade organiza isso e o papel que ela tem, e como vocês também, como governo, ajuda a dar forma também a essa demanda e essas questões que chegam pela sociedade, pelas organizações de sociedade civil e universidades que estão mobilizadas. Bom, como a gente pensou, né, que a gente buscou um caminho para fazer com que a Rio 2030 realmente fosse uma iniciativa da sociedade como um todo, né? O Estado aqui ele é o idealizador, o indutor, o motivador, o apoiador, mas a Rio 2030 não é apenas do Estado ou não é do Estado, ela é de toda a sociedade. A gente sabe que para a Agenda 2030 se tornar uma realidade e a gente tem indicadores concretos de resultado em 2030, a gente precisa que toda a sociedade esteja envolvida, né? O poder público sozinho, ele não vai resolver tudo. E a sociedade sozinha, ou a academia sozinha, ou o terceiro setor sozinho, ninguém vai resolver. Juntos a gente realmente, né, tem mais força nesse processo. Então, para envolver todos, a gente decidiu criar um chamamento público, né, que eu falei no outro bloco, lançado no dia 24, onde é a sociedade que propõe como será a Rio 2030. Isso, para nós, é muito importante, porque a gente sente, entende aonde que a gente precisa apoiar e como a gente vai poder ter uma ação contundente com base no que está vindo de demanda da sociedade em relação à Agenda 2030. Então, nós recebemos uma série de iniciativas aqui já conosco, algumas delas, inclusive, relacionadas à conferência, Semana do Meio Ambiente, tem várias ações muito bacanas que estão chegando aqui para a gente, projetos também, às vezes não é um evento, é um projeto, é uma iniciativa, enfim. Então, a gente está recebendo um material muito rico e esse material todo vai ser organizado num grande calendário, que a gente chama de Calendário Rio 2030. Quem faz a gestão desse processo é a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, que foi criada por decreto, vocês conheceram o Paulo Protásio, né, que é o nosso diretor executivo, e ele faz a gestão desse calendário. A gente recebe essas iniciativas através do chamamento público, qualquer ente da sociedade, qualquer entidade pode participar, basta entrar no site rio2030.org, como participar, e você preenche o formulário e encaminha a sua iniciativa. A gente recebe, a gente responde, e a partir do momento que aquela iniciativa está confirmada, ela vai ser realizada, assina um termo de adesão
com o governo do estado para estar utilizando a marca Rio 2030 no seu material de comunicação e etc. A gente tem um manualzinho da marca e a gente mostra como faz isso, né? Então, esse processo todo ele é construído onde essa marca guarda-chuva, né, ela acaba sendo um elo entre todos que estão tratando da Rio 2030. Mas cada organização ela tem a sua contribuição para dar a partir daquele ODS, aquele objetivo do desenvolvimento que ela se conecta. E para poder viabilizar a análise desses projetos, que a análise é feita em relação à conexão do projeto com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi criada uma curadoria, que é a Curadoria Rio 2030, e essa curadoria, então, ela faz essa análise e a partir daí a gente assina o termo de adesão e o projeto entra, ou o evento entra formalmente, oficialmente, no nosso calendário. Você falou um negócio muito interessante no primeiro bloco, que eu queria que você contasse um pouquinho mais aqui, que é em relação a essa abordagem da Baía de Guanabara, que se transformou num olhar muito mais amplo para todos os nossos rios e lagoas que existem, que não devem competir, né, na atenção e na demanda que existe também de limpeza, de tornar navegável, de tornar parte integrante da nossa vida. Uma das críticas que sempre surgem, né, em relação aos cariocas é que a gente sempre está de costas para o mar, né? A gente nunca olha e nunca reconhece o quanto estar banhado pela Baía de Guanabara e por todos os nossos rios é importante para que a gente possa também se desenvolver de forma plena. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dinâmica, sobre esse debate que aconteceu aí na formação da própria discussão e da publicação que você citou. Nossa, isso aí foi muito incrível, porque quando a gente levou o tema do grupo de trabalho, né, que era a questão da Baía de Guanabara se tornar balneável, isso é o foco da nossa ação, né, da gente botar a mão na massa e realmente entregar uma Baía balneável novamente, despoluída. Isso foi levado para o grupo de trabalho, para a gente discutir isso no ano passado, né? E aí o grupo falou, claro, todo mundo empolgado em discutir a Baía de Guanabara, mas o grupo falou, não, a gente precisa discutir todas as baías, a gente precisa discutir todos os sistemas lagunares. Então, veio a Baía de Sepetiba, veio o sistema lagunar de Jacarepaguá, e aí veio a questão dos rios, da Lagoa do Guandu, da Bacia do Guandu. Então, assim, o grupo começou a trazer muita informação e muito conteúdo técnico, porque o grupo realmente era um grupo extremamente técnico, com pessoas que realmente, seja do terceiro setor ou seja da academia, que tem um conhecimento muito vasto sobre a situação que a gente tem hoje das baías e que a gente tem dos nossos sistemas lagunares. Então, a gente conseguiu ali trazer um conhecimento muito grande e esse conhecimento ele se torna a base para a gente poder levar adiante esse debate, né, na nossa conferência. Então, isso foi riquíssimo e a gente vai estar divulgando esse documento final também no site da Rio 2030 para quem quiser, enfim, entrar conosco, né, no futuro desse debate. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. Volta com Rio em Foco sobre a Conferência Rio 2030, que vai acontecer esse ano no Rio de Janeiro. Quem está aqui comigo para falar sobre essa agenda é a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Ana Asti. Ana, existem as agendas que estão sendo trazidas pela sociedade de uma maneira mais ampla e que vão constar nesse calendário, mas também existe a própria conferência. Como é que está o processo de organização dessa conferência? Já existem convites ou convidados especiais sendo chamados? Como é que está esse processo de construção? Ele também está ocorrendo de forma conjunta? Geise, então, a conferência também é uma ação que está vindo da sociedade para a gente, né? Então, a gente está agora trabalhando na construção dessa conferência e ela vai ser em breve, muito em breve, no mês que vem, na verdade, em abril, a gente vai estar divulgando essa conferência, né? Uma das questões que veio de demanda da sociedade para a gente foi em relação à data da conferência, porque a Semana Mundial do Meio Ambiente é uma semana em que muitas organizações, tanto nacionais como internacionais, locais, estão conectadas com ações que já desenvolvem, né? Então, a gente vai estar levando a conferência para julho, para que a gente possa estar numa data
onde todos possam participar e não fique uma situação, né, onde a gente tem uma conferência e tem que se desdobrar para ter as outras ações que já costuma fazer. Então, essa conferência ela vai acontecer em julho, tá? Em abril, a gente vai estar divulgando todas as informações, eu não posso dar spoiler, mas vai estar aberto para toda a sociedade participar. Além da conferência, vai ter uma expo de inovação e sustentabilidade, né? Então, vão ser 2 ações conjuntas muito bacanas que estão vindo para a gente a partir da sociedade, né? Então, isso é muito interessante trazer, porque a construção é uma construção que parte da sociedade. A gente está muito contente de poder estar tendo essa receptividade de todos, mas em abril a gente vai estar divulgando a conferência e vai estar aberta ao público, todos poderem participar, é gratuita, né? Claro, não vai ser paga, e para que todo mundo participe, e é híbrida também, né? A ideia é que essa conferência fale com o mundo, é uma conferência global. Então, essa conferência ela vai ter tradução simultânea, né? Você vai poder ter pessoas participando de diversas partes do mundo e tendo acesso ao inglês, ao espanhol, as línguas que a gente definir como línguas, além do português, é claro, né? Que é a língua base da conferência, mas que a gente definir que vão ser importantes para que a gente possa abraçar o máximo de pessoas do mundo para fazer as discussões em torno, né, das nossas 12 macrotemáticas, que são macrotemáticas que foram definidas no nosso projeto, né, nas nossas ações de grupo de trabalho. Elas são muito baseadas, isso é importante dizer, nos limites planetários, né? A construção parte dos limites planetários, que é um estudo desenvolvido na Suécia. A gente tem Estocolmo mais 50 acontecendo na Suécia esse ano também, né, que é bem ali próximo da Semana do Meio Ambiente. Então, a gente também pensou que é importante ter esse espaço de 1 mês para poder absorver Estocolmo e aí, a partir daí, levar os debates de Estocolmo também para a conferência em julho, né, para a gente poder absorver os avanços que aconteceram ali e como isso nos impacta. E a partir daí, os 9 limites planetários, a gente acabou aumentando um pouquinho de 9 para 12, né? Então, a gente está trabalhando com 12 macrotemáticas, mas a gente tem temáticas como a questão da mudança climática, a emergência hídrica, a questão da desigualdade social, eixos de solução baseado em parcerias e financiamento, baseado em inovação e tecnologia, novo modelo de sociedade. Então, assim, são temas que foram muito discutidos nos grupos de trabalho e agora partem como uma grande matriz conceitual para a gente organizar a nossa conferência. E aí, em abril, a gente está lançando isso, pensando numa conferência efetivamente que aconteça em julho, tá? Então, já corrigindo aqui, no início eu falei de junho, que era a data inicial da conferência. Que novidade, julho vai ser o mês, então, em que esse debate vai estar acontecendo. No dia 22 de março, houve um movimento grande, né, de impulsionamento dessa agenda e da conferência Rio 2030. Queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu, o porquê de escolher o 22 para lançamento desse marco. Pois foi dada a largada, né? Dia 22 de março foi dada a largada do nosso trabalho da Rio 2030 com as agendas que começam a partir de então. Então, o nosso calendário ele já está disponibilizado, né? Então, as instituições podem acessar o calendário, começarem a ver o que vai acontecer. É claro que o chamamento público está aberto o ano todo, então, a qualquer momento, né, você pode inserir a sua iniciativa no calendário Rio 2030, mas fizemos aí a abertura oficial e foi muito importante para a gente, porque a ONU aderindo a Rio 2030, a gente assinando aqui um memorando de entendimento com a ONU Habitat, que para nós é tão fundamental, que trata da questão das cidades resilientes, cidades sustentáveis, que é fundamental para que a gente chegue num resultado em 2030 com uma melhoria da qualidade de vida nas cidades, né? O estado do Rio de Janeiro, em especial, tem mais 70% da sua população vivendo numa área urbana densa. Então, é muito importante que a gente trabalhe a resiliência dessas áreas. E meio ambiente faz parte desse processo, né? É o humano, o social e o ambiental caminhando juntos. Então, a gente traz, né, junto com a Rio 2030, todo esse conhecimento, toda essa experiência internacional que a ONU Habitat tem e passa a ser, para nós, uma parceria fundamental
na construção da agenda urbana, né, que é a Agenda 2030 da ONU Habitat e a agenda urbana. Como o governo do Estado tem uma participação importante aí na mobilização para a realização desse evento, é um olhar também para o Estado e não só para a cidade do Rio, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso. Apesar da cidade do Rio ser o grande chamariz e ser o lugar, o palco, né, em que se desdobra a conferência, tem também essa preocupação de ir ao interior e de chamar os outros municípios, né, a região metropolitana principalmente, para poder participar efetivamente, né, Ana? Não, exatamente. Isso é uma fala do nosso secretário Tiago Pampolha, que é muito importante. Quando a gente pensa na Baía de Guanabara, a gente pensa em todos os municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara. Quando a gente pensa na Baía de Sepetiba, ou quando a gente pensa nos nossos sistemas lagunares, a gente pensa em todos os municípios que estão em torno. E eu estou falando disso porque eu sou subsecretária de Recursos Hídricos, mas se a gente pega outras áreas, né, da área de meio ambiente, a gente tem as nossas florestas, tem o desafio de reflorestar 10% da nossa Mata Atlântica, e aí a gente cresce para o Estado como um todo para esse desafio. Então, meio ambiente, a gente traz essa perspectiva, primeiro pensando no Estado como um todo, né? E o debate, a gente diz que é um debate glocal, né? Que é o local, como quiser falar, que é a junção do global com o local, né? É um debate global porque os problemas são os mesmos, então são muito parecidos, né? Claro que no território a gente tem que, no local, a gente tem que entender como a gente resolve aquela questão local, mas hoje a gente vive um grande sistema. O planeta, vive não, né? O planeta é um único sistema. A pandemia veio aí para mostrar isso para a gente de forma nua e crua, na lata, né? Mas a gente sabe que é um sistema único. O que acontece, ou a poluição que acontece no local, afeta outro lado do planeta, e a gente tem um único sistema. Então, o diálogo ele é global, a busca de soluções ela precisa ser global para que realmente atinja todos nós, mas a gente tem a mão na massa, né? A década da ação, é hora de agir, que é o grande lema da Rio 2030, que é hora de agir. Daqui até 2030 a gente vai ficar com esse hora de agir na cabeça o tempo todo, que é o agir local, que é fazer a diferença no local a partir desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente aqui, enquanto Estado, tendo a perspectiva dos 92 municípios, né, que a gente trabalha aqui, é uma grande convocação para que esses municípios, né, façam sua adesão à Rio 2030, façam a construção das suas agendas 2030, ano que vem, esse ano. A gente vai estar levando uma formação para as regiões do Estado sobre a Agenda 2030. Criamos a Comissão ODS em 11 de novembro do ano passado, né, criada por decreto. Então, no nosso próximo PPA, a gente já vai estar trabalhando com os ODSs e o orçamento público, e a gente ainda está agora iniciando, né, a construção do nosso observatório dos ODSs, para que a gente saiba hoje como estamos em relação às 169 metas, aos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em 2030, como é que a gente vai chegar, né? Então, o observatório ele é uma ferramenta fundamental para os municípios, e ele, claro, que está conectado com o tema do ICMS verde, né? Porque o ICMS verde é uma grande ferramenta de estímulo e incentivo aos municípios em relação à pauta ambiental, né? Então, essas informações de indicadores do próprio ICMS verde abastecem o Observatório dos ODS. Então, essas ações todas conectadas com os municípios, elas fazem parte desse grande programa de 8 anos da Agenda 2030. Ana, muito obrigada por você ter aberto aí um pouco do planejamento e do que vai acontecer nos próximos meses em torno da ideia da conferência, e mais do que isso, dessa agenda e desse observatório, que é fundamental para que a gente consiga organizar o que precisa ser feito com o que já está sendo feito na prática, né? Reconhecendo a iniciativa da sociedade civil, das universidades, da população de uma maneira geral, respondendo aí os desafios do milênio, né? Do nosso novo milênio. Queria te agradecer aqui a presença e avisar a todo mundo que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.